Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós continuaremos falando sobre o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, ou NAFTA, e nesta videoaula nós vamos falar sobre o Canadá e o seu papel dentro do NAFTA. Então, sobre o Canadá, nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos em relação à população, superfície, clima, para que nós possamos compreender as características e particularidades. Sobre o Canadá ele possui uma área com cerca de 9.970.610 km², com uma população de 34 milhões de habitantes. O Canadá está entre os maiores países do mundo em extensão territorial. Se nós levarmos em consideração, a população é pequena para o território, porque grande parte do território canadense é despovoado. Por quê? Por causa que o clima predominante no Canadá é o clima frio polar e o clima continental frio. Então, geralmente, acaba ocorrendo que os invernos no território canadense, eles são rigorosos, o que acaba levando a uma ocupação territorial relativamente pequena e, nos aspectos econômicos, um impedimento à exploração dos recursos naturais. Nesse slide, nós falaremos sobre as características físicas do território canadense. A leste do Canadá encontra-se o Planalto do Labrador. Essa região é muito rica em reservas de ferro. Além disso, do norte ao sul, as montanhas rochosas, elas atravessam o território canadense, e ao oeste dos Estados Unidos e do Canadá, incluindo o território do Alasca, pertencente aos Estados Unidos, existem importantes recursos minerais. Tanto que na região do Alasca, é uma região onde há ricas jazidas de ouro. No meio dos Estados Unidos e do Canadá, existe uma área coberta de planície, conhecida como planície central, e nesta área predomina dois tipos de vegetação: as pradarias e as estepes, que são áreas relativamente férteis para a agricultura e, sobretudo, para o desenvolvimento da pecuária, por apresentar grandes regiões de campos. Ok? Sobre os aspectos referentes à colonização. A colonização do Canadá, ela teve seu início no século XVII, quando o navegador francês Samuel Champlain, ele fundou em 1608 a cidade de Quebec. Então acabou acontecendo que a colonização do Canadá, ela teve como característica o povoamento e, sobretudo, o mesmo motivo que ocorreu com os colonos norte-americanos. O motivo da colonização foram as perseguições religiosas existentes no continente europeu. Então foi por isso que a colonização teve como base o povoamento. Não havia necessidade de explorar recursos, acumular riquezas. O simples objetivo dos colonos canadenses era arrumar um local onde eles poderiam praticar livremente a sua religião sem serem incomodados. Logo após a vinda dos colonos franceses, desembarcaram os colonos ingleses de religião protestante. Então acabou acontecendo que na Europa estava existindo um conflito religioso entre católicos e protestantes. E esse conflito, ele poderia ser transferido para o território canadense, porque parte do Canadá era francesa de origem católica e a outra parte protestante
e inglesa. Então acabou acontecendo, para que não houvesse conflitos religiosos no território canadense, houve uma divisão do território em duas partes. Foram criados o território do Alto Canadá, que hoje corresponde né, à província de Ontário, e geralmente na província de Ontário concentravam-se os colonos de origem inglesa e protestante. No território do Baixo Canadá, que hoje corresponde né, à província de Quebec, lá se concentravam a população católica de origem francesa. Então houve a divisão do Canadá em duas partes, em dois territórios, para evitar um conflito de motivos religiosos dentro do território. Então a solução que o governo inglês arrumou foi basicamente a divisão do território em duas partes, em duas áreas. Uma área de origem inglesa e protestante e outra área de origem francesa e católica. Após a Guerra Civil Americana, a Inglaterra ela resolveu unificar o Canadá em 1871, pois temia que o Canadá pudesse ser incorporado aos Estados Unidos. Ou seja, após a Guerra Civil Americana, conforme nós vimos né, na aula 1, os Estados Unidos eles se lançaram a uma corrida imperialista em virtude né, do seu crescente desenvolvimento industrial e econômico. E conforme nós vimos no slide anterior, parte do Canadá era de origem inglesa e protestante. Então poderia ocorrer que os Estados Unidos, como eles estavam fortes economicamente e sobretudo no aspecto militar, facilmente eles poderiam conquistar a região do Alto Canadá e anexá-la ao território norte-americano. Então, partindo deste princípio, a Inglaterra, em 1871, ela unifica o Canadá para impedir né, de uma possível anexação por parte dos Estados Unidos. E hoje, no século XXI, a estrutura industrial do Canadá ela é completa. O Canadá ele produz desde bens de consumo até bens de produção. A região mais industrializada do país é a região dos Grandes Lagos, próximo da fronteira com os Estados Unidos. E acaba acontecendo né, que entre as províncias de Ontário e Quebec, elas apresentam diferenças visíveis, sendo que o padrão de vida em Ontário é bem superior. Mas, porém, em Quebec, o padrão de vida dos habitantes é de grande excelência. Tanto que, em qualidade de vida, o Canadá ele supera os Estados Unidos da América. Tanto que os únicos países desenvolvidos dentro do continente americano são os Estados Unidos da América, seguido pelo Canadá. Então, por exemplo, em aspectos econômicos, a economia norte-americana ela é superior à do Canadá, mas em aspectos de qualidade de vida, que dentro vai estar inserido educação, saúde, transporte, moradia, infraestrutura no geral. O Canadá é superior aos Estados Unidos da América. Ok, senhores? Se refere aos aspectos indígenas, o Canadá ele demonstrou um notável avanço em reconhecer os direitos da população indígena do seu território. Tanto que o governo canadense ele garantiu a autogestão e autonomia das terras indígenas, criando em 1999 o território de Nunavut, com cerca de 750 mil quilômetros quadrados e uma população de 25 mil habitantes. Traduzindo, senhores, o Canadá ele criou um estado e dentro desse estado as populações indígenas administram ele. Olha só que avanço.
ou seja, o que quase nenhum dos países com população indígena do continente norte-americano, continente americano, o que nenhum dos países do continente americano realizou, o Canadá realizou. Ou seja, o Canadá ele criou um estado e concedeu a autogestão para as populações indígenas. Porque, assim como ocorre na maioria dos países do continente americano, onde há remanescentes de população indígena, geralmente a maioria dessa população indígena, ela sofre em questão da posse das suas terras. O Canadá, basicamente, em contrapartida, resolveu criar um território onde as populações indígenas podem governar. Só que, porém, hoje o Canadá ele convive pacificamente com duas questões étnicas. Por que questões étnicas? Porque existem dois movimentos separatistas dentro do Canadá. A população francesa, que se encontra na província de Quebec, eles querem a independência em relação ao território canadense. E, além disso, os povos indígenas, eles querem a emancipação em relação ao Canadá. Então, acaba acontecendo que o Canadá ele consegue conviver pacificamente com dois problemas separatistas. Ele consegue porque existem esses movimentos, mas não há luta armada, ok? Então o Canadá ele consegue manter, digamos, de certa forma, um jogo de cintura nessa questão. Bem, senhores, a parte 2 da nossa aula sobre o NAFTA, que nós falamos sobre o Canadá, sobre o processo de formação, sobre a questão industrial e sobre as particularidades da economia, termina por aqui. Eu agradeço a todos, por estar assistindo essa aula e até o próximo episódio.